Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos fazer aqui uma comparação para você descobrir a melhor forma de você aprender inglês. Qual é melhor? Um professor brasileiro ou um professor gringo ou estrangeiro, nativo da língua que você vai aprender, por exemplo, ou de outra língua diferente, mas que seja estrangeiro, ok? Nós temos sempre a tendência de pensar que o professor gringo é melhor, porque ele é nativo, tem toda aquela a tendência a explicar a coisa do jeito que é lá na língua, você não tem contato com a sua própria língua e vai praticar, vai fazer a coisa assim e tal, tal. Só que a verdade não é bem essa. A verdade é o seguinte, sem explicação é muito mais difícil de você aprender. Então, se o professor estrangeiro souber te explicar as coisas em português, existem certas coisas que têm que ser explicadas, senão você não vai conseguir falar o outro idioma nunca. Então você tem que entender, sem entender não adianta. Pode dar resultado? Claro, logicamente que você ficar com um gringo aí muitos anos, insiste, paga uma aula particular, tal, é muito bom, você vai ter resultado, mas é para praticar, para aprender a falar um idioma, você tem que ter algumas explicações. Eu falo isso pelo meu próprio exemplo. Eu sabia tudo, sabia fazer tudo, peguei aula com milhares de estrangeiros, mas sempre faltava alguma coisa. Eu só aprendi inglês o dia que alguém me explicou e eu entendi. Assim que eu entendi, a coisa começou a funcionar. Então aí sim, eu pude fazer a coisa por mim mesmo. Resumindo, se você pegar um gringo, vai ser legal se você já tiver uma base, senão você vai sofrer muito. Assim acontece também quando você estiver morando nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo, e for pegar aula numa escola para imigrantes. Existem escolas para imigrantes, são caríssimas e tal. Lá você vai ter colegas de várias nacionalidades, uma beleza na teoria, então o professor não pode te explicar nada, ele vai ter que te explicar em inglês, por exemplo. Aí como que você vai entender se você não sabe nada? Resumindo, você vai fazer de conta que entendeu e ele vai fazer de conta que ensinou. Lembrou até aquela máxima do Vampeta, né? Eu faço de conta que joga, eles fazem de conta que me paga, quando estava atrasado o pagamento dele. Então é mais ou menos assim que funciona o inglês com com um professor estrangeiro que não te explique. Hoje existem milhares de professores gringos, a gente vê muitos no YouTube aí, bem legais, que o cara sabe falar português e, portanto, ele sabe te explicar. Esse aí pode dar resultado muito melhor do que aquele que não sabe te explicar nada. Então, a maioria das escolas de inglês, o pessoal, não te explica nada, aula só em inglês e assim funciona, tá uma beleza, mas você vai ficar 10 anos e não vai resolver nada. Então, o que manda é a explicação para você fazer por si mesmo. As aulas para imigrantes que a gente pega fora e tal, você vê um festival de gente que ninguém aprende nada, paga caríssimo, sofre pra caramba, sai frustrado, arrasado, até traumatizado em alguns casos, porque a pessoa acha que ela é que é burra e tal. Não, não é isso, é porque você não teve explicação. Se você não teve explicação, você não vai entender. Se você não entender, você não vai aprender. Então, não é só o idioma, mas em qualquer área que você for fazer é assim. Então, o que é melhor? Ter base ou não? Sem dúvida, se você for para outro país e tiver uma base, alguém que te explica alguma coisa, ou no meu caso, por exemplo, eu tenho um material que faz isso por si só, né? Você ter pelo menos isso para você levar, você vai ter um apoio gigantesco que vai fazer toda a diferença no seu aprendizado e vai encurtar muito o seu caminho para aprender outro idioma, principalmente o inglês. Quando a gente fala de idioma, é o seguinte, inglês é a língua de tudo. Você vê qualquer reportagem em qualquer lugar do mundo. Você pode ir em países que têm a língua própria, como Itália, França. Não adianta, você tem que saber falar inglês. Você sabendo falar inglês, você está bem em qualquer lugar do mundo, está tranquilo. Inglês é a língua oficial de tudo, praticamente. Qual que é o segredo real do aprendizado, na minha opinião? É exatamente a sequência correta. Não adianta você ter milhares de informações, uma coisa, hoje a gente tem isso de graça na internet, um monte de coisa desconexa e tal. A maioria é sempre o Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso? Porém, a informação não é suficiente para você aprender um idioma. E nem para aprender nada. Você tem que saber qual que é a informação correta, qual que é a sequência e como utilizá-la bem.
Então, resumindo, um professor que te explique, que te dê a noção do que você tem que fazer e tal. Eu fui professor de música há muito tempo e a mesma coisa é assim. Se você não entender, você não consegue fazer sozinho. Você pode até reproduzir bem uma música, fazer alguma coisa, mas você nunca vai ser um compositor e nunca vai saber o que você está fazendo. Então não vai funcionar. A mesma coisa seria por isso aqui, tá? Lembre-se que eu estou falando do professor gringo, aquele que não fala o nosso idioma, é claro, né? Então o segredo é sempre a sequência. A sequência, você começar do jeito certo, porque aí você vai entendendo aquilo, aí você pode pular para o próximo passo bem e tal. Nem sempre os cursos de inglês tradicionais têm essa sequência correta. Ele não te explica nada também. Infelizmente, a maioria é método de repetição espaçada. Você repete, repete, daqui a tanto tempo você vai conseguir entender. Não preocupa com isso, não. Desse jeito você vai andar para trás também, não vai funcionar. Então, o que manda são duas coisas básicas para você aprender o idioma. A sequência correta, você começar do jeito certo, entender por que eu estou pronunciando aquilo daquele jeito, né? As famílias de sons e tal. E também entender, porque só assim você vai pensar por si mesmo e poder desenvolver o seu idioma, a sua fala, assim como todas as outras coisas relativas ao idioma. Então é essencial entender o que você está sendo explicado e saber qual a sequência correta. Tudo isso você vai ter com facilidade no método IUP, ok? É isso aí. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Dá aí o seu like se você gostou do vídeo, se você entendeu o processo de aprendizado bem. Ative aí as notificações do sininho, é claro, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, a gente está chegando aí nos 100 mil inscritos, é um número bem significativo para mim, que faço coisa séria. Tem gente que tem milhões aí de inscritos, mas com porcaria. Falando de coisa séria, é sempre difícil de você conseguir o sucesso no YouTube e também em redes sociais e tal. Então é isso aí, conheça também o meu site, inglescreativo.com.br e veja os materiais para você aprender inglês sozinho, as redes sociais em geral do IUP. O nosso blog agora também tem, às segundas e às sextas eu coloco sempre novos artigos que eu relaciono com os vídeos do YouTube. Então, além de você ter o vídeo, você vai ter uma explicação mais detalhada, mais legal sobre aquele assunto. Então, o ideal é você vincular as duas coisas aí, que você vai ter muita informação na sequência correta e que você vai entender o que você está fazendo. Grande abraço, valeu!